como você desarma? Primeiro, pela política cambial, né? Acabou de sair um estudo do IPEA dizendo que a política cambial valorizada, ela anula a política tarifária comercial do Brasil. Ou seja, não importa a tarifa que o país aplique, dadas as regras da OMC, o câmbio do Brasil está tão valorizado que ele é um incentivo à importação de produtos do exterior para o Brasil. E, ao mesmo tempo, um desincentivo à exportação de produtos industrializados brasileiros no exterior. Ou seja, você tem um problema central que é o câmbio supervalorizado. Você tem esse primeiro problema. Olha, eu sou temeroso por esse destino, porque pelos dados que eu citei a você, nós estamos realmente num caminho de regressão, né? Com a perda do peso relativo, da importância da indústria de transformação. E esse peso ele é muito importante porque não é apenas o significado de que você exportava 60% de manufaturados, agora 37,5%, né? Ou de que a indústria pesava em 33% no PIB, agora pesa 16%. Não é só isso. É que junto com isso você fecha empresas tradicionais. Você destrói elos de cadeias produtivas e destrói grandes empresários que nós tivemos no passado. Não se inventa empresário em faculdade nenhuma do mundo. Um empresário nacional, um empresário com um ideal progressista, moderno. Essas coisas não se vendem no mercado. Nós conseguimos desenvolver no país, pelo menos aí meia dúzia, 7 ou 8 de grandes empresários notáveis, né? Lutadores, desbravadores de mercados, que lutavam pelo progresso, pela tecnologia. Essas coisas vão indo para o vinagre. Tudo isso foi feito em função, simplesmente, de deter a inflação. Imagina. Para deter a inflação, eu tenho que ter taxa de juros alta. Se bem que todos os estudos mostram que é o contrário. Eles não têm um estudo sério, um só, que prove que a taxa de juros alta diminui a inflação. Ademais, não tem experiência disso, porque eles têm, todos os anos, têm suas metas de inflação e nunca conseguiram acertar um ano só. E as diferenças entre as metas não são diferenças de 10%, 5%, são diferenças de 90%. A meta está entre 2,40 e 4,60. Aí, desculpa, mas eu escuto o nosso ministro dizer, não, é uma diferença de 2,5 pontos. Não, senhor. A diferença entre 2,40 e 4,40 é uma diferença de mais de 80%, de 100%. Assim é fácil acertar. Eu vou dar um tiro naquele negócio ali, entendeu? E vou acertar, olha, entre aquele lá e aquele lá. Pá! E erro! Pô. Erro! Vivemos uma crise internacional ampla, crônica, profunda. Medidas fortes precisarão ser tomadas, mas foi igualmente diante de uma crise mundial, a de 1929, que o Brasil tomou uma atitude com a Revolução de 30. Quais são as medidas para os desafios de hoje? Será que o gargalo financeiro não pode ser enfrentado com coragem e soberania? O PIB, em 94, fechou com 309 bilhões de reais. Ao final do governo Fernando Henrique, 1,477 trilhão. E ao final do governo Lula, 3,135 trilhão. Esses valores do PIB, 309 bilhões, 1,447 bilhões e 3,135, comparado no gráfico que estamos mostrando agora, de crescimento da dívida com relação ao PIB, nós observamos que a dívida está crescendo muito mais proporcionalmente do que cresce o PIB. Para garantir uma política industrial efetiva, nós temos que ter uma taxa de juros adequada à taxa de juros mundial. Nesse momento, Estados Unidos está com 0,7%, o Japão menos de 1%, todo mundo está com as taxas de juros baixíssimas no mundo inteiro. Então, definitivamente, se nós queremos competir do ponto de vista industrial, temos que ter taxa de juros baixa. E, digamos que não se aproxime da deles, porque dizem que nós não temos estrutura industrial para ter taxas de crescimento altas, o que é totalmente falso.
A China manteve, durante 30 anos, uma taxa de crescimento de cerca de 10%. Todos os anos, o chefe do Banco Central americano, Federal Reserve, dizia, Greenspan, a inflação na China vai acabar com essa taxa de crescimento, porque não pode ser uma taxa. Continua por 30 anos. Você se equivoca 30 anos seguidos. É um direito de equivocar muito forte, né? Você tem que ter uma intervenção, né, ativa do Estado no sentido de direcionar setores estratégicos da indústria brasileira, inclusive com uma perspectiva de proteção de algumas cadeias. É necessário. A gente tem que acabar com o tabu da proteção industrial, entendeu? Que virou um tabu na década de 90 e hoje ela é extremamente necessária. Como se fosse um pecado. Como se fosse um pecado. Hoje não dá mais para fazer política industrial sem proteção. Tá vendo? O Kaczynski era um grande fornecedor internacional de autopeças, fornecia inclusive para a indústria automobilística norte-americana. Aí vieram os americanos e compraram a fábrica do Kaczynski. Aí o Kaczynski foi para a Zona Franca de Manaus fazer o quê? Produzir motocicleta. Mas aí o câmbio piorou, a taxa de juros piorou, aí o Kaczynski, de produtor de motocicleta, ele virou montador de peças de motocicleta importadas da Ásia. E agora, finalmente, ele foi obrigado a vender a montadora de peças de motocicleta para ele. Você destrói um empresário desse porte, como destruiu o Mindlin antes de morrer, não é? Então, essas coisas, eu sou muito temeroso, eu não vejo reações à altura do problema. Eu vejo reações tópicas e reações mais condizentes com um momento de ameaça de uma crise. É muito engraçado o grau de percepção submetida e dominada e dependente e colonizada nossa, que aqui no Brasil chegou-se a dizer, nem vão lembrar que foi o Baixa que inventou essa ideia, de que o Brasil era uma Índia, uma Bélgica na sua parte adiantada e uma Índia na sua parte atrasada. Veja bem o que isso significa do ponto de vista de incompreensão dos processos históricos, né? A Índia é a parte atrasada do Brasil. A Índia é uma potência nuclear, naquela época. O Brasil, na sua parte atrasada, é claro, é uma potência nuclear. Não, mas peraí, nem a parte adiantada do Brasil não é potência nuclear? A Índia tem uma das maiores armadas do mundo e domina o Oceano Índico. Domina o Oceano Índico. No Brasil, a nossa parte atrasada, nem a parte adiantada, domina a Baía de Guanabara. Nem a Baía de Guanabara está submetida realmente a uma estrutura naval no país. Por conta disso, nós chegamos a uma conclusão extremamente importante. E nós observamos que a mídia está dizendo que a dívida sobre o PIB está diminuindo. Isso não é verdade. Olhando para esses números, que nós retiramos de dados de balanço consolidados, nós observamos que a dívida sobre PIB está aumentando e não diminuindo, como querem alguns. Os números dizem isso. A dívida sobre PIB, em final de 94, significou 31,15% do PIB. Ao final de 2002, a dívida sobre PIB era de 44,69%. E em 2010, a dívida sobre PIB representou 49,94%. Em função dos números apresentados até aqui, e considerando a mesma política econômica, se ela prosseguir, a mesma política fiscal, se ela prosseguir, e a mesma política monetária, se ela prosseguir como está sendo praticado até aqui, nós observamos que em 2014, a relação dívida sobre PIB será de 60,99%. Em 2018, a dívida sobre PIB terá chegado a 74,47%. Em 2022, a dívida PIB atingirá 90,94%.
E em 2026, dívida sobre PIB atingirá a marca de 111,07%. Essa situação é muito grave. Vejam vocês nesse próximo gráfico. A Grécia quebrou com uma relação de dívida sobre PIB de 142%. A Itália está numa dificuldade terrível e deve quebrar com 120% de dívida sobre PIB. Nos Estados Unidos, todos sabemos a dificuldade em que se encontra, tem um grau de comprometimento de dívida sobre o produto interno bruto de 100%. O mundo está mostrando que a partir de 70%, 80% de endividamento sobre o PIB, nós temos que ter muita preocupação sobre isso. O país está na mesma rota de colisão dos países que estão quebrando hoje. Então nós precisamos, com alguma urgência, mudar a política econômica desse país. Ou seja, você tem um padrão de crescimento que estruturou o mercado de trabalho, mas ele estruturou na margem, não no seu centro, no seu núcleo. Nós ainda temos grandes bolsões de trabalhadores que ganham a vida na incerteza do mercado, completamente, sem nenhum tipo de proteção. E isso, do ponto de vista civilizatório, é um bloqueio, né? Porque, tudo bem, os avanços que tem tido desde da política industrial do Vargas, de você consolidar uma classe trabalhadora, de você ter leis que protejam, eles nunca se difundiram na sociedade, né? Você teve período em que foi mais ou menos abrangente, né? Mas nunca houve uma difusão da proteção do trabalho. Sempre teve dois mundos, né? Um mundo de trabalhadores que se reproduz à margem desse sistema de proteção e um mundo de trabalhadores protegidos. A novidade do sistema hoje é que o crescimento aumentou o mundo dos protegidos, mas o desafio da questão do desenvolvimento hoje, do ponto de vista do trabalho, é que os não protegidos continuam não protegidos. Não faltam ideias, líderes, pensadores, experiências bem-sucedidas no passado. Tampouco falta apoio popular. Diante da crise do capitalismo desenvolvido, o Brasil defronta-se com uma rara oportunidade histórica. Não há nada a copiar e há muito para ousar e criar. O Brasil está diante de seu próprio destino. Como em 1930, tem as condições históricas e políticas para definir um novo modelo de desenvolvimento, massificando a educação, com investimentos maciços em ciência e tecnologia, com políticas ativas na industrialização e defesa intransigente da apropriação nacional e coletiva das oportunidades geradas pelo petróleo pré-sal. Traçar o seu próprio caminho em cooperação e solidariedade com os povos do Sul.